para o mal e para o bem, por certo mais para o mal do que para o bem, foi esta a mensagem, foi a mensagem do dinheiro, só do dinheiro e nada mais do que o dinheiro, que consubstanciou a mensagem das vantagens da nossa adesão e da nossa presença na Comunidade Económica Europeia. Nunca se aceitou um debate sério e amplo sobre as vantagens e os inconvenientes deste passo. E, pior do que isso, nunca se aceitou a necessidade de ponderar alternativas à própria CEE e à nossa presença na comunidade. E assim haveríamos de chegar a 1992 e à aprovação do Tratado da União Europeia, conhecido por Tratado de Maastricht, e com ele a aceitação de uma União Económica e Monetária que se traduziria na institucionalização de uma única moeda, o euro, em 1999, para um conjunto de países, entre os quais aquele a que pertencemos. Mas essa institucionalização foi feita mascarando realidades, ignorando economias totalmente distintas, escondendo debilidades e forças que foram postas em pé de igualdade num mesmo clube, com regras iguais e obrigações incompreensivelmente idênticas. Mas o voluntarismo político leviano, o provincianismo e a pressão dos que queriam ganhar dinheiro fácil e continuar a iludir os cidadãos quanto à falta de solidez dos seus balanços e dos seus índices de rentabilidade, empurraram-nos para uma corrida que não era a nossa, que não poderia ser a nossa no tempo em que foi iniciada. Foi um crime, na minha opinião, de consequências dramáticas que tivéssemos aderido ao euro, quer na época em que aderimos, quer no modo, ou seja, com as condições em que o aceitamos. Um crime cometido pelas nossas lideranças políticas, entusiasticamente saudado pelas nossas lideranças financeiras e, em muitos casos, pateticamente aplaudido pelas nossas lideranças económicas e empresariais, muitas das quais alicerçadas num sucesso balofo, fictício e sem qualquer sustentabilidade. Como português, não posso perdoar a essas lideranças. Como cidadão, tenho de as condenar e, como trabalhador contribuinte, tenho de profundamente lamentar que os seus graves erros sejam hoje, por mim, também suportados e sustentados. A verdade, minhas senhoras e meus senhores, é que sem economia, com hábitos de consumo para os quais não tínhamos produtividade própria e com níveis de desperdício e de corrupção inaceitáveis e incomportáveis, nós não tínhamos condições, na minha ótica, para ter aderido ao euro como aderimos. E o voluntarismo político conduziu os portugueses a dizerem simplesmente isto: somos ricos porque entramos para o clube dos ricos. Como se eu passasse a ser rico só porque de um dia para o outro sou convidado para almoçar com banqueiros. Eu posso almoçar com banqueiros todos os dias, mas quando termina o almoço, eles vão para as suas casas e eu vou inevitavelmente para a minha. E a minha é seguramente mais pequena, é seguramente mais pobre do que a deles. Não foi esse o caminho dado. Nós preferimos em muitas circunstâncias que nos aumentem o salário, ainda que esse aumento de salário seja ilusório. Porque temos a ideia de que quando possuímos mais dinheiro, temos mais poder de compra, mesmo sem percebermos que quando nos aumentam o salário, também aumentam os produtos que nós podemos adquirir com esse mesmo salário. Essa é a nossa mentalidade, é a mentalidade grega, passou a ser em determinado momento a mentalidade espanhola, foi desde sempre a mentalidade italiana, é a mentalidade francesa. Não é essa a mentalidade dos países do norte da Europa. Como se isto não bastasse, durante anos, em nome da ilusão que foi criada ao povo português, de que a Europa era o poço sem fundo, era o substituto do ouro do Brasil, das especiarias que vinham da Índia, disse aos portugueses: temos que estar da CEE
e temos que gostar da Europa porque da Europa nos vem dinheiro. E veio, muito dinheiro. Veio tanto dinheiro que nos permitiu adquirir todos os produtos que eram fabricados precisamente pelos países que nos davam esse mesmo dinheiro. E esse dinheiro criou a ilusão maior e mais dramática para um povo, a de que era rico sem criar riqueza, a de que era rico sem produzir, a de que podia ser rico sem trabalhar. Eu tenho a perspectiva, quando se fala na saída do euro, que há muita gente neste momento a dizer que isso seria catastrófico. Eu respeito aqueles que consideram que isso é catastrófico do ponto de vista dos ideais. E admito, respeitando, que aqueles que acreditam num modelo de União Europeia diferente do meu, entendam que acabar com o euro ou sairmos do euro é dar uma machadada profunda nesse projeto idealista, legítimo, repito, da União Europeia. Mas já não respeito aqueles que vêm dizer que uma saída neste momento do euro levaria a desvalorizações dos nossos ativos em 30%. Não há nenhum estudo fundamentado e sério por nenhum economista, nenhum estudo documentado em papel, que demonstre se as perdas são de 30, são de 20 ou são de 40. Mas posso-lhes dizer o seguinte: desde que começou a crise e desde que Portugal assinou o memorando de entendimento com a Troika, os ativos nacionais já desvalorizaram 32,3%. Por muito legítimo que seja, ou que sejam as perspectivas de vários membros da classe dominante, ou da classe política, ou da classe governativa, isso não me interessa, que entendem que é só com cortes que nós podemos alcançar o sucesso, sinceramente não acredito. Não acredito não com a fantasia de alguns líderes partidários que já se estão a ver como primeiros ministros. Não. O país não tem, no meu ponto de vista, neste quadro da União Europeia, qualquer forma, qualquer solução de resolver o drama em que está envolvido. As senhoras e os senhores fazem parte de um distrito que outrora foi um distrito de indústria. As senhoras e os senhores sabem bem de que as fábricas estão fechadas e que não é pelo facto de existirem 2 ou 3 fabricantes em 2 ou 3 setores que, apesar de tudo, conseguem sobreviver e competir, que isso é significativo em termos de país. Sejamos realistas. Eu sou um realista idealista, mas sejamos realistas. Nós temos pela frente várias décadas para nos endireitarmos. E enquanto não tivermos a coragem de o assumir, e de o assumir de forma plena, andamos permanentemente a iludir. Eu não acredito no sucesso desta União Europeia. Mas também não me desresponsabilizo, no sentido de dizer de um momento para o outro que tudo o que me está a acontecer é da culpa da Sra. Merkel. Eu não gosto da Sra. Merkel. Mas não atribuo culpas à Sra. Merkel, que são culpas de portugueses, de dirigentes portugueses, com o aplauso do povo português. O povo português aplaudiu a política europeia que nós quisemos seguir, por desconhecimento, perdoem-me o termo, muitas das vezes por ignorância, ou até por princípio de autonegação. Nunca, em momento nenhum, deveríamos ter aderido, não à União Europeia ou à antiga Comunidade Económica Europeia, nunca deveríamos ter aderido ao euro. Podíamos dizer em alemão, a Europa ist kaputt, a Europa está estragada. E de facto está. Portanto, não satisfaz e é preciso encontrar respostas. Por um lado, saber como é que chegámos aqui e depois como é que saímos daqui sem isto descangalhar tudo. Aquilo que as pessoas hoje sentem, olhando para a Europa, é que de facto não tem rumo. Eu às vezes comparo, nem tem cara. A Europa hoje é um imperador sem rosto. Quem é que manda? É o Sr. Van Rompuy? A gente diz que é a Sra. Merkel, mas também não é.
talvez seja a chefe do Estado que tem mais peso e, portanto, tem mais influência, mas não é ela que manda. Eu não sou federalista porque acho que a União Europeia não é um Estado, não é uma nação, nunca será uma nação e não deve ser um Estado e não deve ser organizada como um Estado. A Europa perdeu o pé sobre si própria. E perdeu porquê? Por dois vícios. Primeiro, uma construção assente na mentira e, segundo, uma construção assente no medo dos povos. Aquilo que eu chamo a demofobia. E que se expressa na fobia dos referendos, no medo dos referendos. Nós tivemos esse espetáculo aqui algumas vezes em Portugal, mas foi um pouco a moda na Europa. Quando foi o projeto do Tratado Constitucional, houve quase uma jura de que ia haver, aí sim, ia haver referendos em todos os Estados-membros. Devem-se recordar. O Manuel Monteiro deve-se recordar. Ia haver referendos em toda a altura. Bom, aquilo às tantas tropeça no referendo holandês e no referendo francês e a partir daí passou a ser proibido. As pessoas têm medo, os líderes políticos têm medo da decisão popular. Têm medo do debate. Não é? É uma contradição. Como é que quer dizer, nós queremos fazer uma Europa política e depois fugimos da política. Como é que eu consigo fazer uma Europa política? Tirando um mecanismo construtor da política, que é o debate popular, o referendo, a decisão democrática. E desde o princípio houve quem denunciasse que atrás, que a União Monetária não faria sentido sem União Orçamental e União Fiscal. Eu lembro do CDS dizer isso. Mas as pessoas diziam, não há União Fiscal nenhuma, não há União Orçamental nenhuma. Juramos que não haverá, é só mesmo União Monetária. Mas isso era uma impossibilidade. E portanto, lá está, era uma forma da mesma ambiguidade construtiva. Hoje, 70% ou 80% das decisões legislativas e normativas que condicionam a nossa vida são geradas em Bruxelas. Portanto, nós temos mesmo que intervir e que aprender a intervir e agir.